já te perguntou se você tem energia masculina demais? Se você é uma mulher que toma iniciativa, se posiciona, que tem clareza, que sabe o que quer, que resolve a própria vida, será que você tem muita energia masculina? Será? Será? Será que alguém, se você é daquelas pessoas que cobra suas coisas, toma suas decisões por conta própria, não espera ninguém para agir, será que aí a pessoa fala, nossa, você então vive na energia masculina? Engraçado, né, meu amor? Porque assim, parece que para você ser feminina, você tem que ser frágil, delicada, indecisa, quase boba. Uma mulher que precisa ser guiada, protegida, orientada. Mas guiada por quem? Protegida por quem? E de quem? E orientada para onde, minha filha? Pois é, hoje a gente vai desmontar essa bagaceira aqui, né? Nós vamos, você vai entender hoje, essa história de energia feminina não tem nada a ver com energia. Tem a ver com o medo que a sociedade parece que tem, né? Sim. Do potencial. potencial que tem uma mulher inteira. Gente, a gente até falava muito aqui no início do nosso canal sobre energia feminina e masculina. Mas a gente percebeu que as coisas elas foram tomando um caminho muito louco de algumas pessoas que acham que energia feminina é coisa de gênero. E fica aqui que daqui a pouco você vai entender para onde a gente quer que você, para as coisas que a gente quer que você entenda. É melhor, tipo assim, aqui nessa live você vai entender de uma vez por todas de onde vem essa história torta Isso. de energia masculina e de energia feminina. Como é que isso vem sendo usado na sua história, na história de todas as pessoas, para educar as mulheres com a submissão emocional? O que isso quer dizer? Que de verdade o quê? Gente, assim, o Kleber falou, né? Como que isso vem sendo usado para te educar nessa submissão emocional? Gostei muito desse termo. Uhum. E o que é de verdade ser uma mulher inteira? Com autonomia, sabendo impor limite, sabendo se expressar, sabendo comunicar de uma maneira tranquila. Então, essa live aqui é para você que cansou de se podar para ser aceita, para se encaixar no molde que foi feito nem para você caber, entendeu? Para você que já ouviu que ela é demais, sei lá, você assusta muitos homens, que você tem que ser mais feminina. É para você que quer ocupar o seu espaço sem simplesmente você pedir desculpas porque você existe. Pois é. E esse molde que é feito para a gente não caber dentro, ele é muito cruel com a gente. Pois é. Com a gente que eu falo mulheres. E vou aproveitar para contar uma história que outro dia uma pessoa me contou bem assim, Agatha. Uma pessoa qualquer? Uma pessoa que segue a gente. Não vou falar muito não para não expor, né? Claro. Agatha, toda vez que eu me posiciono, com meu parceiro, né? Ele diz que eu tô sendo agressiva. Mas quando eu fico quieta, ele diz que eu sou muito fria. Parece que nada serve. Se eu falo firme, sou mulher homem, né? Que ele fala. Se eu falo manso demais ou não falo nada, eu sou insegura. Eu realmente não sei mais quem eu posso ser. Olha isso, gente. Difícil, hein? Eu não sou mais quem. Eu não sei mais quem eu posso ser. E isso é tão louco, porque às vezes a gente tenta caber em determinados lugares que a gente vai perguntar, oi, quem que eu posso ser, por favor? Uhum. Faça a gentileza. Me diga quem eu posso ser. Como é que eu posso me comportar aqui? E nisso tem um monte de mulher aprendendo a como ser mulher com, sei lá, com um café com teu pai. Entende? E aí nessa história, que ela falou assim, eu não sei mais quem eu posso ser, eu perguntei pra ela bem assim, tá, você quer ser quem esperam que você seja, ou você quer ser quem você é, de verdade? Porque talvez essa seja a única coisa que você precisa decidir hoje. Porque, de novo, você vai para os perfis de umas pessoas querendo entender quem você pode ser, como você deve se comportar. A mulher agora tá numa pira, gente, tá rolando uma pira maluca. De ser clean girl, mulher elegante, mulher feminina. Ai, como ser doce, como ser feminina. Gente,
Isso é muito louco, porque se você às vezes é você, se eu falo assim um pouco mais assertiva, eu sou muito masculina. Eu já fui muito chamada, você é mulher homem, você é mulher macho. E eu tinha até um certo orgulho de falar, sou mulher macho. E não, hoje em dia eu digo sou mulher mulher porque eu entendi que ser feminina não tem nada a ver com gênero. Ser mulher é diferente de ser uma pessoa bobinha, infantilizada, que fala manso, que dá uma sorrisinho só para poder agradar, para não só ser um alecrim dourado, porque se eu ganhar mais do que ele se sente muito ofendido. Ai, se eu falar mais alto do que ele, se eu sou mais assertiva, ele fica chateado. E aí eu tenho que fazer um personagem, ai, que eu sou muito delicada, sabe? Ai, gente, que preguiça. Que preguiça, porque isso não é sobre energia. Isso é cultural, isso é sobre poder e controle. Eu queria saber de quem está no chat aí, se você, por acaso, já foi chamada de ser masculina só porque agiu com firmeza. Ah, não, você aí está sendo muito incisiva, você está muito masculino e tudo mais. Porque é isso que a Agra colocou, de verdade isso daí não é sobre energia, gente. Isso daqui é sobre controle, é sobre uma questão que já acompanha a gente de muito tempo. Eu vejo assim, né? Começam os estereótipos. A gente começa a ouvir muito guru de internet falando um monte de besteira, um monte de baboseira, que eu nem sei de onde é que eles tiram, mas que eles falam assim, olha só, então assim, não, se você é firme é porque você tem energia masculina. Se você fala baixo, aí você tem energia feminina. Se você toma a frente, não, você está na energia masculina e tudo mais. Se você deixa ser guiada, você está na energia feminina. Se você se posiciona, é masculina. Se você fica calada, é feminina. Gente, quanta... Eu estava vontade de falar um palavrão aqui, cara. Quanta M falada em pouco tempo. Quanta besteira o pessoal fala. Como é que eles confundem, entendeu? Eu queria saber, uma curiosidade, desde quando coragem virou coisa de homem e independência virou um defeito de ser mulher. Quando a gente fala de mulher, quando fala coragem e independência, se a gente está falando de homem, nossa, que legal, que bacana. Quando a gente fala de mulher, isso daí é masculino demais. Não, mulher macho. Gente, qual que é a problemática disso tudo? Para além de todas as coisas que a gente já trouxe aqui, é que muitas mulheres, elas não se sentem femininas, e por não se sentirem femininas, por não estarem dentro desse estereótipo, por tentarem se diminuir tanto para caber num molde que, de novo, não foi feito para a gente caber nele, esse molde foi feito para não cabermos dentro dele, o que gera um monte de mulher se sentindo inadequada, sem saber o que é ser mulher, aprendendo o que é ser mulher com homens feridos falando merda na internet, com perdão no meu francês. Ou mulheres feridas falando besteira na internet também. Tem pros dois lados. Tem pros dois lados. A gente quer deixar até claro um negócio aqui, né? O nosso público é majoritariamente feminino. Então, nossa conversa sempre vai ser mais voltada para as mulheres. Mas você é um cara inteligente. Se você é um cara inteligente, tá aqui. Fica aqui com a gente. Primeira vez aqui, bem-vindo. Seja bem-vindo. Bem-vindo, tudo bem. Então, e o que acontece? Só para completar, porque além de tudo, existem alguns estereótipos, além dos que o Kleber trouxe, de se você fala manso, você é feminina, se você fala com mais assertividade, mesmo que você não tenha sido grossa nem nada, você é masculina. E tem mulheres que entenderam que determinados padrões estéticos te trazem feminilidade, tal qual colocar um laço... Gente, eu tô vendo as mulheres no shopping de laço na cabeça. Desculpa. Vestindo com os negocinhos assim floridinhos, parecendo uma criança. Porque na cabeça doente da sociedade, ser feminina é ser infantil, uma mulher infantilizada. Falar com a voz de menina, falar com a voz do não sei o quê, fazer isso com lacinho no cabelo, tá sempre arrumada, tá sempre maquiada. E aí as mulheres, e detalhe, você tem que ser magra, porque se você tá gorda você não é feminina, e um monte de mulher fora do padrão, que não é loirinha, delicadinha, com os traços bem branquinha e não sei o quê, elas não se sentem femininas. Eu esqueci, eu vou procurar essa pesquisa onde eu vi. E isso é cruel, porque a maioria das pessoas não são assim.
E às vezes você tá lá, organiza tudo em casa, você cuida das finanças, você resolve o problema no trabalho, você segura o emocional de todo mundo e ainda ouve: olha, cuidado para você não virar uma mulher masculina demais. Agora é o contrário, né? Se você fica lá, quietinha, esperando alguém fazer tudo por você, dizendo como é que você tem que fazer e ficar toda... Não, olha só. Você tá ficando dependente demais. Gente, vocês percebem que esse jogo aí, ele é um jogo que não foi feito para você, mulher, ganhar? Não tem como você ganhar. Para qualquer lado que você correr, você tá ferrada. Você tá lascada. Não tem como. Porque vai ter uma galera que vai dizer uma coisa, vai ter uma galera que vai ter outra. Então, a gente costuma colocar o seguinte: o que o pessoal coloca aí de energia masculina? O pessoal coloca, energia não... muitas vezes só o quê? Autonomia. E a autonomia, ela é uma característica inerente de quê? Adulto. Adulto tem que ter autonomia. Homem, mulher, Enfim. trans, cis. Gente, não interessa. Autonomia emocional, financeira, é coisa de gente adulta, não é coisa de homem e mulher, não é coisa de homem feminino, mulher masculina ou vice-versa. Não tem nada a ver concreto. A gente sempre fala aqui, né, que adultos se bancam, entendeu? Adultos se bancam. Então, o adulto se banca, quando a gente fala isso daí, eles se bancam em todos os níveis, em nível emocional, em nível financeiro. Isso é uma questão de ser adulto. Pois é. Quando colocam essa questão de que você tem que ter mais energia feminina, gente, isso daí muitas vezes é só submissão disfarçada de delicadeza. Não seja uma pessoa adulta, continue no modo criança, siga o que os outros falam para você. E no nosso canal a gente sempre defende que um relacionamento saudável, ele é composto de dois adultos dentro de uma relação. Dois adultos inteiros, autônomos, capazes de decidir, que juntos cuidam do terceiro elemento da relação, que é o relacionamento em si. Pois é. Então, para sair dessa armadilha mental que a gente entra muitas vezes, você precisa parar de olhar para esse papo de energia feminina, energia masculina, porque a galera foi entrando nesse papo de um jeito assustador, assim. Tá bizarro ver as pessoas falando sobre isso daí. Tá bizarro. Tá bizarro e tá errado. Tá errado. Eu tô falando pra vocês, tá errado. A gente até... Saiam da... começou a falar pra vocês, você está vibrando energia masculina, vibrando feminina, sai fora. É fuleiragem. Estão falando besteira pra vocês. Não existe isso. Não, e a gente vai demonstrar pra vocês ao longo da live que não existe essa balela de energia masculina e feminina. No sentido de gênero. No sentido de gênero. Isso. Estamos falando de energia. Então, assim, não existe isso. Você está... Isso daqui é uma coisa da energia masculina. Não existe isso daí, tá? Alguém colocou aqui, independência feminina é coisa do diabo. Pois Tem gente que fala isso daí, cara. Não, pelo amor de Deus. É impressionante. Você, quer dizer, o que estão dizendo? Você não pode ser adulta. Exato. Quando eu falo independência, por quê? Porque, vamos lembrar aqui de novo pra gente, adulto é uma pessoa que tem independência, ele consegue meios para se bancar emocionalmente, financeiramente, comer, tá? Então, assim, quando começa a dizer, não, você não pode fazer isso daí, estão dizendo, fique criança, continue tendo uma mamãezinha do seu lado, um papaizinho do seu lado para dizer o que você faz na vida. Gente, vamos, assim, a gente gosta de trazer coisas pra gente pensar juntos e trocar uma ideia juntos aqui. Se energia feminina fosse uma coisa muito da mulher, inerente, né? Que o pessoal adora falar. Porque a mulher biológica, ela é feminina. E o homem biológico, ele tem que ser masculino. Se isso fosse tão inerente dentro de uma questão de gênero, por que tem um monte de homem subindo a montanha para poder trabalhar o masculino? Para poder aprender a ser homem. Por que tem tanto medo de mulheres com energia masculina? Percebe que essa história não faz sentido? Não faz sentido. Falar que esposa tem que ser submissa ao marido também é uma balela. Aí vem um monte de gente falando, não, porque na Bíblia quer dizer submissa, submissão. É a submissão... Para. Besteira. A Bíblia tá lá escrito um monte de coisa, aí o povo pega uma partezinha assim e interpreta, porque eu falo, falta mão no mundo, mas falta muita interpretação de texto, principalmente em relação à Bíblia. Aí vocês pegam uma partezinha,
Aí pega, nem a pessoa que pega a partezinha. Alguém pega uma partezinha, solta na internet, sai um monte de gente Copiando. repetindo, copiando, sem nem parar para pensar, sem nem parar para ler aquilo ali. E aí, eu quero trazer vocês para, de repente, trazer... Enfim. E a gente quer trazer você para começar a olhar para algo um pouco mais antigo, para uma sabedoria um pouco mais ancestral, que é o conceito do Yin e do Yang, né? Eu acho legal isso daí, porque o conceito de Yin e de Yang, ele tira essa questão de masculino e feminino. O que vocês precisam começar a pescar aqui nessa live? No pensamento oriental, o Yin e o Yang, eles são duas forças complementares. Elas não são opostas. Não existe assim, essa aqui, o Yin e o oposto. Não, elas são complementares. O Yin é uma energia que está vinculada com escuta, com presença, com pausa, com intuição. E o Yang tá com o quê? Foco, ação, direção, decisão. Só que tem um detalhe importante aqui. Todo ser humano tem essas energias. As duas dentro de si. Seja criança, seja adulto, seja idoso, todo ser humano tem essas duas energias habitando dentro de si. Por exemplo, você está lá ouvindo a tua amiga desabafar sobre alguma coisa que ela está passando. Energia Yin. Você está na energia Yin, você está usando, né? Que você está na energia. Usando a energia Yin para você acolher. Você defende a sua ideia numa reunião. Fala, não, eu acredito nisso e tudo mais, defende tudo mais. Você está na energia Yang. Pois é. Se você pega lá uma criança que está chorando, uma amiga que está precisando de um consolo, de alguma coisa assim, energia Yin. Agora, quando você resolve um problema, algum empecilho, alguma coisa que aconteceu na tua vida, e você usou ali do raciocínio para pensar nisso daqui, deixa eu imaginar, deixa eu ver e tudo mais, você estruturou aquilo ali, pensou numa solução, usou a energia Yang. Você usa as energias. Gente, essas energias, elas não brigam dentro de você. O pessoal fala, essas energias ficam brigando dentro de você. Aí a mulher é muito emocional. O homem é porque ele é muito racional. Para, galera. Tipo assim, presta atenção. Não faz sentido. Porque isso é uma construção cultural. Da mesma forma que conceito de beleza, o pessoal fala assim, conceito de beleza aqui é tipo uma mulher sem tatuagem e tal, e não sei o quê. Aí se você vai para uma outra cultura, o conceito de beleza lá para determinados povos indígenas é ter tatuagem. Você não ter tatuagem, você está fora do padrão de beleza. Então essas energias é a mesma coisa, gente. Não é... Existem dentro do ser humano. Exato, é uma construção social. Quando você fala que a mulher é muito emocional e o homem é muito racional, sabe esse tipo de coisa? Você tem as duas energias dentro de você. Precisamos parar para pensar um pouquinho. Pode colocar. Isso aqui é filosofia com todo respeito. Me explica melhor, não entendi. O que é filosofia? Eu vou te pedir para vocês estender um pouquinho mais o raciocínio para poder pegar o espelho. Mesmo as pessoas que ficam falando desse negócio de energia masculina, eu vou fazer um parênteses aqui, só para dizer, as pessoas que ficam falando desse negócio de energia masculina e feminina, deixa eu explicar um negócio para você. Eu vou falar uma coisa aqui que é uma coisa didática. Não quero que vocês levem ao pé da letra, mas eu quero que vocês entendam. Você veio de um pai e de uma mãe, não foi? Você precisou de um X e Y, um X e um X para existir dentro de você. Você recebeu uma parte, vamos chamar assim, de uma energia masculina, e uma parte de uma energia feminina, que 50% de cada um foi você. Então, quem fala de energia masculina e feminina, para ficar didático, esquece isso. 50% de você veio do teu pai, 50% veio da tua mãe. Então, você é um todo. Se você quiser ainda, não, mas eu não sei o quê. É o biológico. É o biológico, não sei o quê. Então, vai por esse caminho. Só que a gente prefere não ir por esse caminho, porque isso gera muita confusão. Você tem a capacidade de acolher e a capacidade de raciocinar. Você tem momentos que você precisa usar uma coisa ou outra. É o que eu coloco. Essas energias, elas estão dentro de você, elas não brigam. Elas dançam dentro de você. E um homem e uma mulher adultos, eles sabem conduzir essa energia sabiamente. E não ficam reféns dessas energias. Exatamente. Tem a hora de dar colo, né? Tem a hora de bater na mesa e falar, cara, chega.
Não é aqui. Preciso impor limites. A gente, enquanto mulher, a gente cresce assim, não, mas se você falar assim, nenhum homem vai te querer. Tem um monte de mulher achando que tá tretada no relacionamento porque tem energia masculina demais. E que só isso é... Pronto, aí se eu fizer a coisa, eu vou resolver o problema. Gente, às vezes o teu marido é um banana. Convicto. E tem pessoas que assim. E se ele não resolver a questão dele, você pode se anular o tanto que for no relacionamento, tentar vibrar na energia feminina, que ele não vai disparar do outro lado. Por quê? Porque, lembra do que eu falei na live aqui? Que o relacionamento entre dois adultos, um relacionamento funcional, ele é feito de dois adultos juntos que cuidam da relação. Então, se o teu marido é um banana e você que está tendo que coordenar tudo aqui, se você se anular aqui e ele não se tocar, você só está evidenciando que esse relacionamento talvez não devia nem ter começado. Pois é. Então, ele tem que correr atrás também. Para quem é da fé, não está escrito aí na Bíblia, a salvação individual? Ou se não está na Bíblia, está por aí, entendeu? Então, vocês têm que começar a pensar que você e cada um tem que cuidar de vocês. Sabe o que acontece quando você acredita que só pode ser doce, suave e passiva para ser amada? Que isso daí está dizendo o seguinte, gente, não é que você não se conecta com o feminino. Você ser assim, você não está se conectando com o feminino. Vou só contar um relato que tem a ver com isso. Você está se mutilando emocionalmente. Acho importante falar isso daqui, porque senão as pessoas ficam falando, se você está precisando abrir mão para se tornar doce, passiva, para ser amado e tudo mais, não é que você não se conecta com o seu feminino, você está se podando. Você está abrindo mão de você. Quanto tempo você consegue sobreviver abrindo mão de ser quem você é? Pode continuar. A parte da filosofia que ele estava falando sobre... Aqui, ó. Não, peraí. Aí... Deixa eu ver só. Tem uma pergunta... Tem uma pergunta aqui. Deixa eu ir por ordem aqui. O homem tem que amar a esposa como ama a si mesmo. Isso aí já está colocado. De verdade é o seguinte. Não é que o homem tem que amar a esposa como a si mesmo. Adultos se amam, deveriam se amar. E ao transbordar o amor dentro de si, eles levam isso para o relacionamento. O relacionamento adulto, ele não é feito da falta. Você não se junta com outra pessoa para suprir, para preencher o que falta em você. Eu não me fui amada quando criança, eu preciso que ela me ame. Eu não fui elogiada quando criança, ela tem que me elogiar. Quando vocês se juntam pela falta, o relacionamento não tem chance de dar certo, porque você gera um vínculo de dependência entre um e o outro, em que daqui a pouco um vai estar mandando e o outro vai estar obedecendo. Quando você cuida de você e o outro cuida de você, você se ama tanto, você se acha tanto, você pode tanto, que você transborda esse amor para dentro da relação e o parceiro também. E a relação, ela muda de estado. Porque é o seguinte, meu bem, eu posso muito bem ficar sem você, não tem problema, seria muito legal, mas estar com você é muito foda. Eu amo estar com você porque eu me sinto muito melhor. Eu já me sinto bem sozinho, mas do seu lado eu me sinto foda. E vice-versa. Então é muito diferente isso daí. Tá? Eu vou tirar um print dessa pergunta aqui, da como deixar de ser controladora, eu sou muito mandona, só pra gente seguir um fluxo aqui e a gente já te responde. Tá? Carol, deixa eu te falar um negócio aqui, só pra você saber, é um ponto importante. A questão do controle, ela deriva de outras coisas. Tem como. E não confunda ser controladora com estar vibrando energia masculina. Isso. Não é. Tá bom? Não é isso daí, tá bom? Ser controlador envolve um trauma infantil que você passou, em que você precisa ter o controle porque você tem medo do que pode acontecer se você deixar a outra pessoa ter controle. A gente não vai poder aprofundar tanto aqui nessa live, porque o objetivo da live não é esse, mas você começa a entender isso. Existe um trauma infantil em você que levou na sua história de vida você a notar que quando você tem o controle, você sofre menos. Quando você tem o controle, você se sente menos ameaçada. Quando você tem o controle, você sente que as coisas podem não dar ruim. E isso é reflexo de um trauma infantil que aconteceu em você e que você carrega até hoje. Qual o problema? Quando você é muito controladora, você começa a podar o seu par. E isso atrapalha a relação. É exatamente isso. E não só o seu par. Se você é muito mandona, geralmente você é mandona com todo mundo que você tem uma relação. E aí você vai tender a ter relação com pessoas que são um pouquinho mais bobas. Faz sentido, Carol. Um pouquinho mais bobas. Então, se a pessoa é um pouquinho mais boazinha, aí o que acontece? Você vai grudar nessa pessoa porque você vai sentir que ali você pode mandar nela, entendeu? Vou contar uma história aqui, que o Kleber falou de uma coisa que quando você
você só é feminina quando você é doce, suave, que mulher que fica séria é uma mulher feia, é uma mulher que mal amada, que não merece ser amada se ela não sorri, porque mulher bonita é mulher que sorri, né? Eu, quando era mais novinha, eu sempre... Gente, todas as minhas fotos, eu saía assim, ó. Todas, desde criança. Eu vou achar uma que eu tô com a minha prima, e é uma prima que eu amo de paixão, e eu saía assim na foto com ela. Minha expressão era essa. Naturalmente, né? E aí, gente, quando... Sabe, mulheres vão entender o que eu tô falando. Quando você relaxa o rosto, assim, você fica com uma cara de séria, cara de malvada, de vilã, de filme da Disney. As pessoas perguntam, nossa, você tá bem? O que tem? Uhum. E com isso, eu desenvolvi... Gente, eu treinei um tempo, muito tempo no espelho, antes de sair pro trabalho, quando eu trabalhava fora de casa. Essa cara. Tá vendo? Tô séria, mas estou sorrindo. Só que, gente, fica assim o tempo inteiro pra ver se você não vai ficar cansada. E aí, isso é tão pesado pra muitas pessoas, e, de novo, principalmente pras mulheres, que eu cresci com essa ideia de que eu precisava ser doce, de que eu precisava performar uma feminilidade que não... Gente, que eu não tenho. Não tenho, eu sou assim. Essa sou eu. E até eu entender o que é feminino, inclusive a gente trouxe a sugestão de uns livros nas lives passadas, que fala muito sobre isso, da questão do feminino não ser essa questão, sou assim, tô sempre Passiva, sorrindo, apagada, doce, submissa. você tem que estar sempre sorrindo, entendeu? E diz muito mais sobre você conseguir conceber a mulher inteira que você é. Seu lado princesa, seu lado bruxa. Seu lado selvagem e seu lado um pouco mais podado. Você precisa saber navegar entre esses mares. Porque isso é uma coisa de adulto mesmo. É uma maturidade que você tem quando você cresce. E não quando você fica velho, né? Porque ficar velho não é sinônimo de ficar maduro, né? Não, a gente tem muitos adultos infantilizados hoje em dia. E aí, gente, a gente acaba engolindo a nossa força para parecer aceitável. A gente diminui as nossas ideias para não competir com as dele. Eu já namorei um cara que uma vez eu contei uma piada que todo mundo riu. Fechou-se a cara. Ai, se fica contando piada, só pra fazer todo mundo rir e que não sei... Tipo assim, ele ficou com raiva porque naquele dia, num ponto, eu fui melhor que ele. Então eu tinha que ficar me policiando pra não ser... Gente, eu sou piadista, eu faço trocadilho ruim. E vira e mexe as pessoas riem ou não das minhas besteiras que eu falo. Mas eu tinha que ficar me controlando porque se eu fosse melhor que ele, não podia. Se eu entendesse de um assunto mais do que dele... Ele trocava de assunto para aquele grupo não perceber que eu sabia, e ele não. E, gente, com quantas de vocês já não aconteceu isso no trabalho? Com quantas de vocês já não aconteceu isso dentro do relacionamento? Com quantas de vocês já não aconteceu isso na roda de amigos com seus amigos homens? Muitas vezes o que acontece é que você acaba se anulando para ser aceita. Existem muitas mulheres que começam a se podar, deixam de falar, deixam de se expressar, com medo da reação do parceiro. E aí já fala tudo, né? Porque, gente, se você se anula para aceitar qualquer coisa, não é energia feminina que você está acessando. Você está deixando... o medo não está deixando você ser amada. É o medo que está no volante da tua relação. E aí você vai sumindo lentamente. Entendeu? Porque o que acontece? Quando você deixa o medo ou a culpa, e a gente de vez em quando fala disso daqui, que são os dois grandes vilões na vida de todas as pessoas, o medo e a culpa. Quando você deixa que o medo ou a culpa decidam o seu futuro, você está abrindo mão de ser você mesma. Você está abrindo mão para agradar uma pessoa que não vive a sua vida, que não tem os seus sonhos, que não passa pelas suas dores, que não passa pelas suas tristezas, que não passa pelas suas alegrias, que não vive a sua vida. Então, quando você deixa o medo e a culpa guiar você, e muitas mulheres falam isso, eu tenho medo de ficar sozinha, eu tenho medo, se eu falar tal coisa, se eu for desse jeito, eu vou me sentir culpada, que minha mãe esperava sempre que eu fosse uma mulher desse jeito, e meu pai queria que eu fosse assim, então eu me sinto culpada por ser a pessoa que eu sou. Você está
se podando, se castrando, deixando de ser quem você é, simplesmente para encaixar numa forma que não é a forma que você devia caber. Então isso é muito complicado. Fiquei até pensativa aqui. É porque o cara vai falando, eu tô com a cabeça aqui em outro canto. É. E, gente, às vezes a gente ouve essas perguntas, tá? Uhum. O que é ser uma mulher inteira, né? O que é ser uma mulher de verdade? Vou tentar explicar isso de um jeito muito fácil de entender, mas sem deixar a profundidade de lado, que é simplesmente você não apagar a sua força para parecer leve. É simplesmente você não abandonar a sua sensibilidade para parecer forte. É você simplesmente não tentar se apagar para que o outro não fique chateado porque você está brilhando mais. É você não ficar escondendo quem você é para performar uma coisa que nem existe. Sabe assim? Nem tem como chegar lá. E aí cabe uma reflexão, né? Qual o papel que você muitas vezes escondeu para agradar? Ah, eu sou uma pessoa que costuma tomar muita decisão, eu gosto de fazer tal coisa, mas que nem a Agatha colocou. Eu sou uma mulher que fala alto. Eu sou uma mulher que fala alto, eu sou uma mulher expansiva, eu sou uma pessoa que ri alto, que conta piada, ou eu sou uma pessoa que eu tenho uma capacidade de coordenação de pessoas, mas não, eu não posso fazer, porque senão ele acha ruim. Qual é a parte sua que diz, isso é demais, você é demais, esse ponto aí incomoda, não sei o quê. E o que você está tendo que podar na sua vida porque você está deixando que o medo de perder alguém, ele comande sua vida. Olha só, vale a pena você continuar fazendo isso? Vale a pena. O preço de se você se encaixar é você abrir mão de você ser você mesma. Pois é. Uma pergunta boa aqui. Vocês acham que numa vida a dois terá sempre um que liderar mais do que o outro? Gostei dessa pergunta. Nossa, muito boa. Essa pergunta é muito boa. Pensa que a gente traz aqui um conceito de relacionamento horizontal e relacionamento vertical. Horizontal, gente, não é isso que vocês estão pensando não, quinta série. É um relacionamento onde os dois têm o mesmo tamanho, que pra gente, dentro da nossa concepção, é o que a gente considera um relacionamento saudável. Um relacionamento equilibrado. Um relacionamento equilibrado. Por quê? Se eu sou maior e ele é menor, eu tô sendo a mamãezinha dele. Se ele é maior e eu sou menor, tipo no sentido, eu mando, eu cuido, eu faço tudo, ele tá sendo a minha mãe. E, gente, ninguém namora com a mãe, não. Ninguém casa com a mãe. E ninguém com a mãe, né? Vocês estão entendendo? Então, nessa concepção, sim, um manda mais, lidera mais. E é sempre tem alguma coisa para ser observada. Agora, se vocês dividem, porque para mim e para o Kleber, eu sei disso, o combinado não sai caro. Agatha, Kleber, meu marido tem uma habilidade de organizar a viagem, ponto turístico, não sei o que, com horário, com ônibus, saída, tudo, e ele faz isso melhor do que qualquer pessoa que eu conheço no mundo, põe ele. Eu tenho uma habilidade sinistra de administrar as finanças da casa. Eu vou ficar com essa tarefa. Fulano passa pano melhor do que todo mundo. Ele faz. Não vai crescer uma teta nele porque ele tá varrendo a casa, não. Então, geralmente tem um que vai ter mais habilidade de fazer questões administrativas e gerenciar as coisas. Então, ele vai ter uma tendência de ser mais mandão, fazer mais liderança. Mas tá dentro do combinado? É porque é a habilidade daquela pessoa ou é uma personalidade que ela precisa para poder assumir o controle das coisas? E tem que entender que às vezes tem jogo, no jogo do casal, tem momentos que você fala, não, deixa você. Por exemplo, vamos fazer uma viagem. Amor, decide aí o que você decidir, tá valendo. Acabou, você passou. Não, essa viagem eu quero escolher. Essa viagem. Viagem, um compromisso, um planejamento. Gente, vou repetir, toda live eu vou falar isso aqui. Tá? Adultos conversam. Só crianças não conversam, porque criança não consegue conversar. A criança fica, daqui a pouco tá brigando. Porque criança, quando tem duas crianças, você que é pai ou mãe, você sabe. Juntou as crianças lá, em quanto tempo vai ter briga ou choro aqui? É isso. Então, adultos conversam, todo momento.
alinhando coisas para o resto de vida, tudo mais. E até para passar o bastão, porque nós temos vários papéis dentro da gente. Tem uma hora que você é mais profissional, tem uma hora que você é mais parceiro, tem hora que você é mais amante, tem hora que você é mais pai, tem hora que você é mais mãe, tá bom? O papel que você desempenha. Então você faz esse jogo. Lembra do yin e yang que a gente está falando aqui? Vai ter uma hora que você vai precisar ser mais em yin, outra hora que você vai ter que ser mais em yang. Você deixa isso fluir de acordo com a necessidade, de acordo com a habilidade que cada um tem. Então é normal. Agora, tem um ponto de atenção que a Agatha colocou muito bem aqui, eu só quero reforçar. Se em tudo dentro do relacionamento é ele que manda, ou em tudo no relacionamento é você quem manda e decide, deixa eu te falar uma coisa. Se você é a pessoa que decide, você se arvorou a função de ser a mãe. E a pessoa que está só obedecendo o que você faz se tornou seu filho ou sua filha. E isso é um prato cheio para esse relacionamento fracassar no médio para longo prazo. Por quê? Porque eu até coloquei um pouco eu vou puxar um pouco a história aqui que foi colocada um pouco antes assim, eu sou muito controladora. Às vezes é um trauma. E qual é o trauma? Eu tenho que tomar a iniciativa. Mas às vezes é você querendo mandar na parada toda e anular o outro. Isso daí é trauma também. Quando você quer anular o outro e você se arvora a função, daqui a pouco a pessoa perde o brilho. Porque uma das coisas mais legais que tem no relacionamento é quando vocês trazem as suas qualidades para dentro do relacionamento e fazem essa mistura funcionar de uma forma legal. Quando você começa a dizer que você decide tudo mais, você está fazendo assim, ó. Abaixa aí, deixa de existir, não segue. Eu decido. Eu sei o que é bom pra gente. Eu sei o que é bom. Se vocês se juntaram exatamente para, teoricamente, somar, fazer esse relacionamento se tornar um algo mais, e você começa a deixar que outra pessoa mande, tem uma coisa para refletir aí. Exato. E ainda tem um outro ponto sobre isso daí, que você até colocou assim, um vai ser, às vezes acaba sendo mais ativo nas escolhas da vida. Às vezes, o outro só tá passivo mesmo. Pode ser. Só tá passivo. É e isso você também. fica se sentindo na obrigação de... Ou você é muito animado, ou a pessoa às vezes é muito animada e fala, vamos viajar, vamos fazer tal coisa, vamos fazer tal coisa, e a outra, tipo assim, ou só segue, ou tipo, ela já tá decidindo aí, deixa. E aí você vai se sobrecarregando também. Então tem que olhar, é com esse tipo de galera que eu quero andar? E eu quero completar o que você falou. Às vezes, e é uma reflexão que você tem que levar para a sua história de vida, a pessoa que está muito passiva lá, ela está inconscientemente se colocando numa função de filho. Por quê? Porque ela foi acostumada desde pequena a obedecer e ela fica buscando uma eterna mãe. Nos amigos, nos relacionamentos e tudo mais. O risco é, no longo prazo, você vai parar de admirar essa pessoa. Como homem, como parceiro ou como parceira. Você vai admirar ele como uma pessoa legal, ele é uma pessoa companhia boa, ele é uma pessoa, sei lá, inteligente, né? Mas sabe aquele negócio que mexe o estômago, assim, que quando você chega perto da pessoa, você quero estar... Isso daí, isso vai se perdendo ao longo do caminho. Pois é. Isso daí, que a gente normalmente chama de tesão de vida. Exato. Então, só precisa ficar atenta nesses pontos aí. Tem que ficar atento. Tem várias possibilidades, na verdade, né? A gente está trazendo aqui a partir de um contexto que você deu pra gente, que é um pouco reduzido. Mas voltando ao assunto aqui, que eu acho que isso daí foi legal, porque entra um pouco Ilustrou, nisso, né? Foi muito bom. Muito boa essa colocação. O que acontece? Você não precisa escolher entre ser amada ou ser você mesma. Eu acho que o grande ponto é esse. A nossa grande questão com essa história do povo falando energia feminina, do povo falando energia masculina, aí vem legendários, aí vem café com o teu pai, aí vem um povo falando umas Ai, gente, que preguiça. Meu Deus do céu, que preguiça de ver esse povo falando esse monte de besteira. Essa mulher tem 30 anos e tem tatuagem, ela tem problema com o pai. Meu Deus, gente, quanta besteira hoje em dia, tá? Sabe, assim? E às vezes são umas obviedades ditas de uma forma meio motivacional mesmo, que as pessoas ficam, nossa, é isso mesmo, verdade, e palminha, 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 porque as pessoas elas simplesmente perderam a capacidade de raciocinar. Ninguém quer pensar, e de verdade, às vezes não é nem que ninguém queira pensar, tem gente que até quer, mas não tem tempo. Porque o tempo que a gente tem, a gente está rolando tela, vendo conteúdo ruim, fazendo as coisas e olhando para tudo sem o menor discernimento.
Ah, esse aqui falou diferente do que eu penso, não vou ouvir. Ah, esse aqui falou uma coisa, eu gostei do que ele falou, vou só copiar o que ele disse sem nem pensar ou raciocinar aquilo que aquela pessoa falou. E a gente sempre traz aqui, gente, não acredite em tudo que a gente diz. Vai olhar, vai estudar. A gente traz aqui, por isso que a gente sempre fala, né? A gente gosta de trazer alguma coisa aqui pra gente pensar junto, pra gente trocar, pra gente bater papo. Quantas vezes, a partir do que as nossas alunas, nossas seguidoras foram trazendo pra gente, que eu fui olhando para aquilo e falando, nossa, é verdade, faz muito sentido isso. Por quê? Porque a gente não é dono da razão. Parem de olhar para certos gurus e que falam as coisas mais óbvias do mundo e falar, nossa, cara foda. Para. Raciocina. Bora pensar um pouquinho. Bora queimar um pouquinho do nosso fosfato. Porque senão você vai continuar tendo que escolher entre ser amada, né? Tipo assim, tentar ser amada, se encaixando num padrão que não te cabe, ou entre ser você mesma. Porque e aproveito para dizer que se alguém te pede esse tipo de coisa, o problema não é a sua intensidade, o problema não é você ter energia masculina, o problema não é você ser XYZ, o problema é a caixinha onde estão tentando te socar à força. E deixa eu te falar, você, como qualquer ser humano, não consegue ficar muito tempo em um lugar que não é seu. É natural. Você vai começar a ficar incomodada, triste, apagada, então assim, o preço fica muito caro. Como a Agatha colocou aqui, às vezes você está tendo que tomar muita iniciativa porque o outro lado está muito cômodo ele não fazer nada. E aí por um trauma infantil que você aprendeu que tem que tomar iniciativa, o outro lado está muito cômodo, está lá, deixa ela fazer tudo ali, Bom demais. não preciso me preocupar nem nada. Às vezes é simplesmente preguiça. Às vezes é o que a Agatha colocou, o cara é um banana mesmo, às vezes o cara é um cara sem iniciativa. E quando é uma pessoa assim que você tem do lado, vale para homem e para mulher, ele já está vibrando, vou chamar assim, numa energia, ele está vibrando numa frequência que está mostrando que ele está na frequência infantil. Por quê? Lembra o que a gente sempre falou aqui? Não é questão de Yang, né? É infantil. Quem é passivo, que espera o outro trocar roupa, dizer o que vai comer, hora de tomar banho, para onde ir, o que fazer, quem está nessa energia, quem está nessa vibração, quem está nessa frequência, é criança. Porque adulto, ele olha para a vida e ele toma decisões. E uma hora ele vai ter que ser ativo, e uma hora ele vai ter que ser mais tranquilo, uma hora ele vai ter que vibrar de energia Yang, outra hora ele vai ter que vibrar de energia Yin. Saber navegar entre essas energias ao longo da vida não é um atributo só de um homem nem de uma mulher, ou de qualquer coisa. Isso. Esse é um atributo do ser humano. O ser humano tem que saber. Uma hora eu tenho que tomar iniciativa, porque senão eu morro de fome, senão eu fico com frio, senão eu fico sujo, senão eu não consigo me alimentar. E tem umas horas que ele vai falar, não, aqui tá tudo bem, aqui eu quero curtir, vamos ficar junto, abraçado, me dá beijo. Hoje você me faz uma massagem, você faz aconchego. Gente, é fluir nas energias. Isso, e aí eu acho que dá para abrir um ponto que... Lembra que eu falei que se você é uma pessoa que é sempre muito controladora, sempre muito mandona, né? Igual você mesmo colocou. Deixa eu só fazer um parênteses aqui. Nós estamos aproveitando o seu exemplo e nós estamos extrapolando ele à energia do poder. Não estamos dizendo que isso se aplica com você. Isso, exatamente. Você tem que... só ficar claro. A gente está aproveitando o teu exemplo, que é um exemplo que tem várias origens. A gente tem várias alunas, clientes, mentoradas que vêm e que acabam chegando nesse ponto por diversas origens, por diversos traumas. Isso. O pulo do gato está você identificar na sua história o que te fez chegar nesse ponto. Exato. Então... tô adorando a explicação de vocês. Que bom. Que bom. O que acontece? Quando acontece de você, às vezes, ser muito controladora, mandona e tal, não. De novo, não tem a ver com energia masculina, tem a ver com trauma. Você provavelmente vai ter a tendência de esbarrar com gente banana. Fato. Seus amigos... Vou pegar mais leve aqui. Homens, eu gosto de falar assim, banana. Tem homem que é banana. Tem homem que é, tipo, muito lesado, sabe? Então, isso não significa que, às vezes, você pode estar lidando, sim, com um cara que é muito banana, mas pode ser que você simplesmente não esteja dando espaço para esse homem
Também tem isso. aliviar essa sobrecarga, porque não é normal você ter que fazer tudo e tudo mais, porque isso acaba te sobrecarregando fisicamente, emocionalmente, né? Uhum. E aí, o que acontece? Eu vou contar uma história que eu acho que vocês vão entender o que eu tô querendo ilustrar. Eu tinha um carrinho que vendia chopp, e era eu comigo mesma, porque, ó, eu me bastava, entendeu? Eu dava conta de tudo. E que legal. Até porque por um tempo você precisou disso daí. E beleza, eu como mulher adulta, mas na época eu estava muito ferida, dava conta de tudo, mas eu tinha muito orgulho disso. E orgulho no sentido ruim. No sentido de ninguém vai me ajudar, porque se alguém me ajudar, eu serei menos. As pessoas vão me ver como fraca se eu aceitar ajuda. E aí, Kleber e eu começamos a namorar. E aí o Kleber ia comigo, né, nesses eventos onde eu estava vendendo meu chopp. E, gente, se você não sabe, aqueles barris de chopp, eles são bem pesados. Uns 50 litros, né? 25? 50 litros, 30. Uhum. Então, para pegar aquilo, subir no carro, descer, trocar, eu fazia tudo sozinha, ainda atendia e ainda passava a maquininha. Eu sou multitarefa, eu gostava muito disso. Hoje em dia eu tô tentando. Aí um dia, eu fazendo tudo sozinho, o Kleber é só assim. Aí ele ajuda, oferecendo ajuda. Aí teve uma hora que ele chegou e falou assim: deixa eu te falar, você vai deixar eu te ajudar? Posso? Eu falei, eita, vai aí. Veja, não invadiu meu espaço, foi respeitoso e foi homem. De olhar para mim, tomar a iniciativa e falar assim, dá licença? Estou te ajudando, porque eu gosto de você. E eu tô do seu lado, a gente pode trabalhar juntos. Eu falei, Gostei, né? hoje tem. Disse assim. E aí, o que acontece? Uhum. O que acontece? Gente, dei espaço para ele fazer o que precisava ser feito. Mas às vezes você dá espaço e o cara continua passivão. Aí você tem que pensar, tá bom para mim? Tá gostoso estar numa relação assim? Uhum. Entendeu? Então, só para ficar atenta que às vezes é dar espaço também para esse homem tomar a iniciativa, ou enfim, com quem você estiver casada, ou se mesmo deixando esse espaço aberto para ele, ele vai continuar sem fazer nada, porque ele é de fato um banana. Deixa eu fazer um comentário aqui. O que vocês têm que pegar sempre? Porque a gente sempre, quando vem para a live, a gente vem com a intenção de que vocês saiam com algumas coisas daqui para levar, para refletir, para pensar e tudo mais sobre isso aí. Então, gente, tirem esses rótulos de energia masculina e feminina. A gente explicou ao longo da live que isso daí é uma baboseira. Se você chegou aqui agora e não pegou nisso da live, essa live vai ficar salva no Instagram. Segue a gente no Instagram, TikTok e YouTube. A gente tem conteúdos diferentes nesses 3 canais, até porque as propostas são diferentes. Às vezes aparece um no outro, mas tem conteúdos completamente diferentes. Sempre é agatha.kleber, ok? Todos eles. TikTok, Instagram e YouTube. A gente fala de muitas coisas. Então, o que é importante vocês carregarem daqui? Não existe isso. Existe energia, existem as energias de Yin e Yang, que são as energias de você ser mais ativo, de você ser mais compaixão, que funcionam dentro de todo ser humano. E aí que é um ponto muito importante, que a gente sempre colocou e que eu vou reforçar aqui. A gente sempre fala que adultos, eles saudáveis, capazes, eles são capazes de se bancar. Eu queria deixar claro para você que se bancar aqui é em todos os níveis, emocionalmente, financeiramente. Então, saber fazer uma comida, não sei fazer uma comida, mas você sabe pedir uma comida, não sabe? Então você tem que saber se bancar, se sustentar. E quando vocês se juntam como casal, vocês não estão juntando para um ficar tapando os buracos dos outros. Você podia estar tocando sua vida e se bancando, mas vocês juntos vão mais longe. Se alguém, a função de sustentar a casa do homem, conversa, gente. Isso são acordos de casal. Acordos de casal. Os casou, por quê? Porque eu já disse para vocês, e se alguém ainda colocou isso, quiser colocar isso aqui, é porque não entendeu a live, então ou volta para o início da live, então eu aconselho você a pular fora, porque você não está entendendo. Não existe essa história de que isso é de masculino, isso aqui é de feminino. Adultos se bancam
E adultos conversam e, ao conversar, traçam projetos de vidas e metas e fazem acordos de casal. Isso, não tem isso. Isso é coisa de homem, Isso é coisa de mulher. Gente, a gente não tá na quinta série do colégio, não. Não é gincana de escola, aí separa as menininhas pra cá, os menininhos pra cá, aí fica... Para! Vamos crescer. Vamos parar pra pensar um pouquinho. Não é gincana de escola, gente. Para de bobeira. A gente posta um negócio, aí vem o pessoal falando, você não sei o que tá defendendo o homem. Aí vem o homem, mas não sei o que, porque a mulher não sei o que. Aí, gente, cresce. Olha só. Energia de adulto. E a energia de adultos, dois adultos, ela envolve respeito mútuo, amor mútuo, cuidado mútuo. Não que um cuida do outro como criança, como adultos cuidam da relação. Então, não tem essa história de que, você tem que isso porque eu isso. Não. Vocês, num relacionamento equilibrado, não tem quem tem... fulana tem que fazer isso, eu tenho que fazer isso aqui, porque é assim. Não, é acordo. Fulano, você vai fazer isso? E o respeito, a troca dos dois. Tem coisa que não precisa nem dizer. Não. Respeito. Você conseguir se bancar. Cuidado. Não trair. É o mínimo para mim e para a pessoa que se relaciona comigo. De ambos para ambos. Entendeu? E quando a gente fala, gente, que adulto se banca, mesmo que... eu que vou pagar as contas da casa, ou ele vai pagar as contas da casa. Se acontecer qualquer coisa, gente, na vida, eu tenho que saber o que fazer para me sustentar. Lembrem-se disso. Eu sou adulta. Eu tive estudo, tive acesso. O mínimo que eu posso fazer é saber como fazer isso. Como eu me banco. Se um dia o outro fica doente, e aí? Então, bora pensar um pouquinho, porque às vezes fica, o homem tem que pagar a conta, a mulher tem que fazer não sei o quê, a mulher tem que ficar de perna aberta pro marido, porque o cara tem que sai para trabalhar. Aí ficam os caras falando, porque o homem sai para trabalhar, é igual o homem que sai para caçar na mata, e a mulher ficava em casa. Então vai lá, meu amor, pega o teu boi na vara lá, no arco e flecha. Mas deixa eu te falar um negócio, aí não pode vestir roupa, não. Exato. Não pode vestir roupa? Vai viver igual a Adão e Eva. Porque não pode vestir roupa, não pode usar sociedade nem nada, porque isso tudo aí veio depois. Então, se você quer viver como o homem das cavernas, vá pro mato, vai caçar. Entendeu? Então, assim, entendam que tem muita gente limitada no mundo acreditando em um monte de baboseira. E a gente sempre vai defender no nosso canal aqui, das pessoas que estão aqui, que adultos são capazes de estabelecer um relacionamento de respeito mútuo, de amor mútuo, de colaboração, em que eles fecham os acordos, e aí os acordos que eles fecharem estão valendo para um acordo de casal. Ele é um acordo de casal. Então não tem certo ou errado, é o acordo do casal. Se você não estiver infringindo a lei, se não estiver quebrando com a moral, e estiver dentro do acordo do casal, está valendo. Então esqueçam, tirem da cabeça de vocês essa baboseira, essa asneira, essa antice que ficam colocando para vocês de que energia masculina é isso e energia feminina é isso e que vocês têm que estar vibrando mais na energia masculina e feminina. Gente, isso é uma besteira. Eu e a Agatha, a gente se segurou quase 2 anos para voltar a tocar nesse assunto. Mas a gente começou a ouvir tanta besteira, tanta baboseira, tanta gente escrevendo um monte de merda em chat, falando um monte de coisa, se achando cheio de razão, e simplesmente está falando um monte de merda. Que a gente falou, não, cara, nós vamos ter que voltar com esse assunto mais uma vez. A gente vai ter que voltar com esse assunto, que parece que as pessoas estão ficando fechadas em conceitos que não faz sentido. E, gente, o que pra gente é mais delicado ainda é que isso acabou virando por algum motivo. E a gente sabe bem quais são esses motivos, mas isso acabou virando uma questão, inclusive, política. Então fica complicado até você tocar em determinados assuntos, porque aí vem o pessoal que é da Bíblia, aí vem o pessoal que é da astrologia, e virou uma coisa que, se você fala isso, você é Lula, se você fala aquilo, Bolsonaro, e aí o assunto não tem nem nada a ver, entende? Então, cuidado, porque a gente está em outro século. As coisas vieram acontecendo de um jeito
esquisito e, de novo, pensar um pouquinho, não é só tipo, não, é porque isso aqui, sei lá, tá escrito na Bíblia, ou tá escrito no livro que o guru falou, o fulano de tal falou, e tudo que ele fala tá escrito em pedra. Para. Eu vi uma pergunta aqui que eu achei muito interessante. Vi em algum vídeo que se no relacionamento tiver uma dinâmica de poder, isso destrói tudo. Pode me explicar melhor? Pode. Podemos sim. Inclusive eu falei isso daí na última live. Só fechar com um comentário que fizeram aqui, muitas igrejas têm essa posição e disseminam essas besteiras. Pois é. Infelizmente é isso. Por que onde... Deixou de ser sobre Deus há muito tempo. Deixou de ser sobre Deus há muito tempo. Virou sobre uma questão de poder. E aí eu vou aproveitar e arrematar. Então eu vou voltar à pergunta aqui só para ver. Então, onde tem dinâmica de poder, isso destrói tudo. Por quê? Olha só. Na dinâmica de poder... Lembra o que a gente colocou aqui? Que no relacionamento entre dois adultos, um relacionamento funcional, entre dois adultos capazes, que se amam, que querem fazer esse relacionamento funcionar como um relacionamento funcional, esse relacionamento ele é um relacionamento horizontal. Num relacionamento horizontal, não tem quem é maior que o outro. Os dois são adultos e os dois juntos conversam e negociam e tratam do relacionamento de uma maneira equilibrada. Um adulto inteiro, junto com outro adulto inteiro, cuidam do terceiro elemento, que é o relacionamento. Isso a gente chama de a fórmula do equilíbrio do relacionamento. Quando você tem um relacionamento onde um tem o poder e o outro obedece, a gente já explicou isso aqui na live, então vou deixar claro. Se um manda e o outro obedece, quem manda não está enxergando essa pessoa que está aqui como um igual, como um parceiro, como uma pessoa que está junto para construir um relacionamento que vale a pena. Ele está olhando para a pessoa com um ar de inferioridade. Você é menos que eu, você deve me obedecer e tudo mais. Internamente, ele está se arvorando a função de mãe, que é uma ilusão do trauma infantil de criança dele, mas ele está se arvorando mãe e ele precisa de um filho. Não existe amor aqui, porque onde há poder, não há amor. O amor ele envolve abrir mão do poder. O amor envolve você conversar, você fazer concessões, você ceder, você dialogar. Então, é importante compreender que onde há poder, não há amor, eles são incompatíveis. Agora, onde existe respeito, tolerância, conversa, aí o amor floresce. Aí o amor... Que homem foda que eu tenho! Aí o amor floresce. Você entendeu? Aqui, eu lavo vasilhas, varro a casa, e não tem coisa de mulher e coisa de homem. Sim, gente, porque fazer tarefa doméstica é coisa de adulto. Adulto funcional. Perfeito. Adulto se banca, adulto é capaz. Precisa lavar uma louça, lava. Cresceu uma teta em você? Aumentou tua energia feminina? Claro que não, gente. Entende? Porque é coisa de adulto. Entendi sim, obrigada. Então, tem umas coisas que vão acontecendo assim. Eu vou contar até uma coisa de um post que a gente fez. Conta aí. Gente, esse post deu o que falar, porque a gente cortou uma parte que daqui a pouco foi uma parte que... eu tenho que fazer o... Opa! Deu ruim? Calma, amor. Aí... Não, tem que deixar a imagem certa. Tá. Acho que é porque você não tá enxergando, entendeu? Agora eu entendi como é que é. E aí, o que acontece? Nesse post, deu o que falar porque a gente cortou uma coisa, pra você ver que contexto é tudo, e quando a gente fala que comunicação é importante, é disso que a gente tá falando. Era um post que eu falava assim, amor, obrigado por ter lavado a vasilha, na semana que era a minha semana de lavar a louça. A gente cortou, a gente tá no Rios. Só que eu falei, nossa, isso vai ficar muito grande no Rios, e aí pode não entregar e tudo mais. Aquela coisa toda do algoritmo. E a gente cortou essa parte do na minha semana, e ficou obrigada por ter lavado a louça. Acabou. Choveu o comentário de, agora tem que agradecer o homem por fazer o mínimo. Gente, estavam brigando com a gente, mas a gente concorda. A gente concorda. A gente não leva. Quando o Kleber lava a louça, ele não está me ajudando. Ele está limpando a casa em que ele vive. Tanto quanto eu. Entende? Então, mas foi tão engraçado. Eu falei, gente, eu não sei se eu fiquei triste por ter levado a bronca ou se eu fiquei feliz por ter levado a bronca, entendeu? Por saber que várias pessoas pensam assim também, porque, gente,
você ajeitar a casa, você não está sendo nada de excepcional, você não está na energia feminina, nem nada dessas coisas. Até porque você que chegou até o final dessa live aqui, você já entendeu que isso aqui é uma baboseira. Exato. Então, se você chegou aqui no meio do caminho e quer entender melhor, no final a live vai ficar salva no Instagram, vê de novo. Gente, não existe essa balela de energia masculina e energia feminina. Alguém quer fazer o corte? Vou fazer aí para depois postar. O cara está... Não existe essa baboseira, essa asneira, essa antice, esse nonsense de energia masculina e energia feminina. Cara, eu cheguei agora, não estou entendendo. Volta para o início da live, aqui a gente explica certinho o que é a confusão que vocês fazem quando vocês começam a colocar as coisas de energia masculina e feminina. Pois é, gente. Então, hoje, acho que vocês entenderam, né? Que vamos até... ser firme não é ser masculina. Que ser sensível demais não é ser feminina. Que energia não tem gênero. Ponto. Energia não tem gênero. Vou até melhorar a frase que o Kleber falou, que é, não existe energia feminina e masculina. Não existe em questão de gênero. Energia feminina não é coisa de mulher e energia masculina não é coisa de homem. Todo mundo tem tudo. Vocês param de ser tantão da cabeça, gente. Uhum. Vocês parem de ser doidinhos. Entendeu? Pare com essas histórias, entendeu, gente? Não existe. Se existisse isso daí de fato, isso era mensurável. Era mensurável. Mulher... Pensar, então, deixa eu medir quantos volts de energia feminina a pessoa tem, volts, amperes, o que quiser, deixa eu medir. Isso daí não existe. Então, isso daí exato. Esquece essa história. Então, gente, ser mulher é ser inteira, é ser selvagem. Tem um livro muito famoso, eu acho que as mulheres conhecem mais do que os homens, porque é um livro, cara, ele fala muito sobre o feminino, que é Mulheres que Correm com os Lobos. Ele fala muito dessa questão da mulher selvagem, que é a mulher que não é aquela mulher da submissão, sabe? É a mulher que tem soberania emocional. É você poder ser frágil e sensível, mas também ser forte, sem ser grossa, e ser firme, sem precisar se culpar. É você ter maturidade, sem precisar... para mostrar que você performa, está dentro de um padrão XPTO, usar um lacinho no cabelo e ficar falando que cozinha para o marido todo dia. Não tem problema você cozinhar para o marido. Não, a questão não é essa, gente. A questão é querer fazer uma aesthetic de esposa tradicional dos anos 50, que está na moda também no TikTok, que é uma coisa assustadora. Você fica, eu estou cozinhando para o meu marido. Eu não trabalho porque meu marido é quem trabalha para mim. Mas aí a fofa tá falando para você não trabalhar, porque se você trabalhar, você tá na energia masculina, e ela tá ganhando dinheiro, monetização aí, com vocês trouxas assistindo os vídeos dela. Editando vídeo, fazendo as coisas, se maquiando, tudo mais. Pensem, gente, pensem. Estamos te convidando a pensar. Se essa live cutucou você, eu queria que você colocasse um comentário aqui. Eu quero ser inteira. Entendeu? Você chegou até o final dessa live, você que chegou até o final dessa live, porque eu vou te falar, para assistir baboseira, tem um monte de gente que fica vendo aí um monte de coisa. Agora, para assistir uma live com conteúdo que vai do início ao fim, desenvolve, tem poucos. E se você chegou aqui, você merece um abraço caloroso, um coração nosso, porque você é diferenciado, porque você está querendo mudar. Então coloca assim, quero ser inteira. É isso daí. E vou te dizer mais, salva esse conteúdo. Sabe por quê? Porque você vai precisar ouvir isso de novo. Porque tem tanta baboseira sendo colocada aí, você fala, não, eu preciso ouvir o que o Kleber e a Agatha colocaram lá, porque eu vou precisar ouvir isso de novo, de novo e de novo, até o momento que você vai falar, eu não preciso mais ouvir isso. Eu não preciso mais. Entendeu? Aqui colocaram assim, sigo vocês, gosto muito do seu conteúdo. Muito obrigada, a gente fica muito feliz. E a Carol escreveu aqui, ainda vou ser aluna de vocês. O paciente depende. Daqui a mais ou menos um mês e meio, a gente vai soltar uma novidade aí. Segura aí. Vai ter novidade. Vai ser uma coisa voltada para relacionamento. Isso. E, gente, se esse conteúdo fez sentido para você, como disse o Kleber, né? Se inscreve, curte, compartilha. Mostra para aquela amiga que acha que tem que ser vestida igual criança, menininha, adolescente, para parecer mulherzinha. Enfim, mostra esse conteúdo para as pessoas, vai lá no nosso YouTube, engaja com a gente, entendeu? E é isso, senão daqui a pouco eu já sou obrigada a fazer dancinha, dando soquinho na cabeça, para poder engajar, e a gente não estamos mais novinho para fazer esse tipo de coisa, não tem uma malemolência, entendeu? Gente, vem com a gente, vem com a nossa turma aqui, a gente tem alunas, tem clientes, tem mentoradas.
Vem fazer parte dessa turma que quer viver relacionamentos reais, relacionamentos conscientes, em que você não tem que se anular, que você não tem que se encolher, que você não tem que pedir desculpa para existir. Você quer viver a sua vida num relacionamento equilibrado, em que vocês dois se respeitam, se amam, conversam, e que isso flui naturalmente. Ó, a gente agradece demais aí, né? Quero lembrar de uma... Gente, eu sempre esqueço, mas geralmente é o Kleber que lembra disso. Quem quer adquirir o Guia Core, que é o guia de como ser ouvido e respeitado no relacionamento... Porque comunicação é fundamental. É um e-book com várias frases, como se fossem roteirinhos, mas não é só um roteirinho básico. Ele é um guia, ele é uma bússola para você que às vezes não consegue conversar lá com seu dito cujo, com seu marido, com seu namorado, com seu ficante, e aí você não sabe como iniciar uma conversa sem gerar uma treta federal. Nesse e-book, ele te explica, ele já tem a frase pronta para você iniciar essa conversa sem brigar. Quer adquirir o e-book? Vai lá no nosso link da bio, que vai ter um quiz para você fazer, mas é um quiz muito rapidinho, menos de 1 minuto. No final, vai aparecer para explicar um pouquinho mais sobre como é que funciona o e-book. R$ 47,00, e você ainda leva uma porrada de bônus, e você ainda pode dividir esse valor no cartão. Tem garantia de 7 dias, e é isso, você já consegue baixar assim que você compra o e-book. Então, é isso, ficamos por aqui. Obrigada pelo conteúdo de vocês, são incríveis. Muito obrigada, gente. Alguém deu uma ilha pra gente? Ai, gente, que legal ganhar uma ilha, né? Amei! É isso, gente. Ficamos por aqui. Muito obrigado. Um beijo, um queijo e até a próxima live. Tchau, tchau. Vou fechar. Eu fecho aqui no Instagram, você fecha aí no TikTok? Fecho. Valeu, gente. Até mais. Beijo.